chamada Renovo. Esse é o ano que é um ano de renovo. E nós estamos numa série chamada Renovo, e justamente falando sobre batalha. Diga comigo, renovo na batalha. O que é renovo na batalha? É quando você está entendendo o que está acontecendo nesse momento. Se você não entender contra o que você está lutando e como você vai ter que lutar, bem provável você vai fracassar. Mateus 24 é o Apocalipse ali do Novo Testamento, em sentido do que? De uma narrativa dos últimos dias. Mateus 24 vai dizer que haverão guerras e rumores de guerras. Ou seja, os últimos dias é marcado por guerras e rumores. O que são rumores? Frequências. Rumores são sons. Quer dizer que mesmo que você esteja longe de um país que está em guerra, alguém me disse, mas nós não estamos em guerra. Irmão, todos nós estamos em algum nível de batalha. Todos nós estamos de repente num nível de guerra. Talvez você está numa batalha financeira, numa batalha emocional, mas o fato é que todos nós estamos numa guerra. Rumores de guerras são como se fossem sons, uma atmosfera de batalha. Existe uma frequência de guerra e o mundo todo está tomado dela. Por isso que nós estamos falando sobre batalhas. E hoje serei bem prático, bem rápido, e eu queria, da melhor maneira, mostrar para você o que acontece no mundo espiritual. Nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas sim contra forças espirituais. O que eu quero dizer com isso? Existe um mundo invisível que nós não vemos. Muitas pessoas se comportam natural no tempo que deveriam ser espirituais e discernir espiritualmente. Você pode me dizer, pastor, estou lutando com uma crise financeira. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com forças espirituais. Pastor, estou lutando numa crise no meu casamento. Não tem nada a ver com casamento, tem a ver com forças espirituais que podem estar atacando sua casa. Salmo 91, você encontrou? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio, pois Ele te livra do laço, ou do laço do caçador, do laço do passarinheiro e da peste mortal. Ele te cobre com suas asas, com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, ou o terror noturno, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizestes do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, porque Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Você pode dar um amém melhor por essa palavra? Pastor, eu tenho lá em casa o Salmo 91 aberto, ele me protege. Não. Deixar o Salmo 91 aberto na porta, dentro de casa, na sala, no trabalho, isso não vai proteger você. Isso na verdade é um sincretismo. O Salmo 91 estar aberto não é garantia de proteção. Mas o fato é que o Salmo 91 é uma narrativa. Moisés escreveu esse salmo. Esse salmo é escrito enquanto eles estão andando no deserto. Andando aonde? Aprenda, nós estamos andando em desertos, dias de provação. Enquanto eles estão andando no deserto, Moisés escreveu esse salmo. O Salmo 91 é uma descrição sobre 7 inimigos que atacam aqueles que estão em transição.
Todas as vezes que você começar a dar passos de vitória, 7 forças vão atacar você. Todas as vezes que eu estiver dando passos de vitória, as batalhas vão começar. Suas batalhas já começaram? Quantos aqui já começaram suas batalhas desse ano? Isso é sinal que você está indo na direção certa. Glória a Deus por isso. Quando eu me posiciono, estou indo na direção do meu destino, forças malignas, demônios, tentam me atacar. Então esse salmo começa dizendo, preste atenção, olha o que diz: aquele que habita. Quer dizer que não é para visitar a presença de Deus, é para habitar. Diga assim, uma visão, uma mentalidade de continuidade. Aprenda que você nunca vai prosperar em lugar nenhum que você não esteja fazendo planos de ficar. Vou dizer de novo: ninguém prospera em lugares que está planejando deixar. Se você está num trabalho, e ele pode ser ruim, mas faça planos de ficar até que o Senhor dê amém. Pastor, eu moro numa cidade, mas já estou viajando, eu quero ir para outro lugar. Você não vai prosperar. Uma visão, uma mentalidade de continuidade, aquele que habita no esconderijo. O esconderijo é um lugar de segurança. O esconderijo aqui é um lugar seguro. Quer dizer que Deus tem um lugar seguro? Sim. Muitos milionários estão construindo bunkers. Você viu quanto de bunkers tem por aí? O que é um bunker? É um lugar onde as pessoas constroem com paredes rígidas, aço, para que estejam protegidas. Nós temos um bunker espiritual. Vou dizer de novo, cara. Nós temos um lugar seguro. Você tem seguro de vida? Eu tenho o esconderijo do Altíssimo. Estou tranquilo. Entro nas favelas a pregar. Um dia entrei numa favela, subi morro acima, e o cara disse: você não tem medo? Não, porque eu tenho o esconderijo do Altíssimo. Você tem um lugar de proteção, mas você tem que habitar nesse lugar. A sombra, diga assim, a sombra. Olha o que diz o texto: a sombra aqui é a proteção, a sombra é a cobertura. Andamos no deserto, mas temos uma sombra. Ah, meu Deus. Quer dizer que mesmo andando em lugares difíceis, você tem a companhia da presença, a sombra do Altíssimo, a proteção. A sombra está falando justamente da cobertura. Eu saio do culto, mas a sombra da presença continua amanhã, depois e depois. Eu preciso habitar. Há pessoas que vêm à igreja, mas eles não tomaram a decisão de habitar. Eles moram em lugares, mas eles não têm visão de continuidade. Eles não projetam, eles não têm planejamento. Eu vejo pessoas querendo fugir de lugares. Uma vez a pessoa me disse: eu sei que o senhor vai embora. Eu falei: olha, você está enganado. Porque a minha visão, e Deus me mostrou isso, que eu estava vendo os filhos dos nossos filhos aqui pregando. E a pessoa me disse: não, mas Deus me falou que o senhor vai embora. Eu falei: olha, esse Deus aí não falou comigo. Eu tenho uma visão de continuidade. 120 anos sentadinho aí, talvez com a minha bengalinha. Isso é a minha visão de continuidade. Pastor, mas eu penso muitas vezes em pular de lugar em lugar. Cuidado, visão de continuidade, mentalidade de permanência, habitar na presença. A sombra protege. E aí começa um relato. Para esse relato eu vou ter que tirar aqui o púlpito. Alguém tira para nós aqui? Coloca no ladinho. Diga assim comigo: forças malignas que atacam aqueles que estão em transição. Vem cá, a Sara vai me ajudar. Então vamos fazer aqui para você entender o mundo espiritual. Pastor, como é que é o mundo espiritual? É real. É como o nosso mundo. O mundo espiritual sustenta o natural. Então a Sara está aqui, ela representa você. Você numa transição, você se movendo na vida, você indo na direção do seu futuro. E Moisés vai revelar essas forças que querem nos destruir. Você percebeu uma coisa? Cada força trabalha num tempo, e trabalham organizadas. São 7 forças malignas, e todas elas trabalham em turnos.
Por isso que tem certas horas do dia que você é mais atacado. Aprenda. O mundo espiritual trabalha com turnos. Essas forças malignas trabalham 24 horas para ver se em 24 horas eles conseguem fazer você desistir do seu propósito e da sua promessa. 24 horas trabalhando contra você. E você talvez nem perceba. Você vive o ataque pensando que é normal. Nossa, é normal, aconteceu perdi algo, é normal. Estou atrasado no processo. Algumas pessoas acham que é normal. Então trabalham 24 horas e elas trabalham em horários específicos. É um tempo de atuação para cada um. A primeira força que ataca é o laço do caçador. O que é o laço do caçador? Diga assim, laço do caçador. Eu estou andando na vida, o caçador vem, uma força maligna. Olha lá, põe um laço, prepara um laço. Tem que prender o quê? Uma parte, olha lá, pegou. Diga assim, uma armadilha que prende. Então você está andando, de repente, rumo a um novo projeto. Quando você vai decolar, o laço do caçador te prende. Fiquem mais aqui, bem no meio para eles verem. Arma o teu laço, caçador. Pastor, mas eu vou ver a armadilha. A armadilha você não vê. Esse laço, por exemplo, vamos supor aqui, ó, espera um pouquinho, olha bem. Vamos fazer de conta que essa pessoa tem um vício em bebida, certo? Ela está tentando parar. O caçador coloca bebida, porque ele te prende com aquilo que te atrai. Se você não tem problema com bebida, não é isso. Tem a comida, celular. Você pode perder tempo com o celular. O laço te impede de seguir. Ele coloca aquilo que te atrai, é dinheiro. Então ele coloca dinheiro e você começa a ficar cada vez mais ganancioso e cai no laço. Esse laço é interessante porque essa armadilha prende você. Ó, tá andando na vida, prendeu. Pastor, mas daí ficar preso no quê? Num tempo. Diga assim, preso a um tempo. Tem gente presa no passado porque esse demônio prendeu. Esse demônio prende sua alma. Há pessoas que não conseguem se libertar de outras. Fez mal, era uma amizade nociva, tóxica, mas a pessoa não consegue se libertar. Há pessoas que estão atadas. Diga assim, atado. O que é uma pessoa atada? Bota nas mãos dela lá, caçador. Ele pode laçar as mãos dessa pessoa e atar a capacidade de conquista. Quando a pessoa está atada, ela está paralisada. Porque tem gente que vive há 10 anos a mesma coisa. Por quê? Está presa no laço do caçador. Porque tem pessoas que estão há 20 anos vivendo o mesmo problema. O caçador prendeu. Ele não vai tentar parar quem está parado, ele vai tentar parar quem está se movendo. E a pessoa anda em círculos com ela aí, caçador. Ela não pode se movimentar, é ele que movimenta. A pessoa tenta romper na vida, ela tenta alçar um novo voo e o caçador prendeu. Diga assim comigo, uma força que prende. Se você tem alguma área presa na sua vida, bem provável que seja essa força. Esse caçador, ele trabalha com sua alma, ele prende você. Coloca o laço lá, caçador, de novo. E de repente você vem distraído. Quem cai na armadilha? Diga assim comigo, pessoas distraídas. Tem gente que está distraído na vida. Eu vou na igreja, mas eu estou distraído na vida. Há pessoas que não têm foco, não têm alvo. Se eu falar para você que tem pessoas que são laço, há pessoas que te prendem. Pessoas que não se movimentam, estão paradas, querem parar você. Pessoas que não vêm à igreja, querem que você também não venha. Pessoas que não prosperam, não querem que você prospere. Há pessoas que são o próprio laço. Há pessoas que são um laço para a sua vida. As palavras, quando ditas, atam você. Tem gente que quando abre a boca sai corda, prende você. Você está com um projeto para fluir, foi lá e compartilhou com a pessoa errada, invejoso, ele ata você. Ata teu projeto, ata teu plano, ata teu sonho. Quer dizer que o caçador, ele vai caçar o que ele come. Quando a pessoa está presa, ele devora. Vai destruindo a pessoa aos poucos. A segunda força que vem é a peste mortal.
A peste mortal é como um veneno de cobra. Pastor, mas eu nunca vi essa força maligna. Está trabalhando em muitas vidas. A segunda força é a peste mortal. Olhe bem, é como o veneno de cobra. É uma peste e é mortal. O que é uma peste? Causa pestilência, fraqueza. A pessoa está bem, começou empolgado o ano, ela está com força, mas de repente se vê fraca. Por quê? Porque o veneno pegou. Pega a mente, semeia coisas na mente, pega o coração. Pastor, mas um pouco de veneno pode matar? Mata. E pessoas envenenadas envenenam outras. A gente envenenada que envenena você. A fofoca envenena. A murmuração envenena. Vou dizer de novo, pessoas envenenadas envenenam você. A peste mortal, perceba uma coisa, diga assim, o final é morte. Tem gente que brinca com o pecado. Não, mas é só uma escapadinha. Não. O pastor não está do meu lado aqui, eu estou de carro sozinho, passou uma mulher bonita, eu vou só dar uma olhada. Ele vai brincando com o veneno, brincando com esse mal. E de repente essa peste mortal, que é um veneno como de cobra, causa pestilência, enfraquece a pessoa. Ela está andando, vai andando, está forte, firme, de repente começa a fraquejar. Já teve um momento assim, cara, eu estou empolgado, meu Deus, de repente do nada brota desânimo, esse espírito. Você que começa a semana empolgado, na segunda-feira veio para o culto, terça-feira já está triste. Este espírito gera dores. A pessoa não tem uma dor física, mas existe uma dor no espírito, na alma da pessoa. Esse espírito provoca desânimo, provoca mal-estar. Tem gente que tem dor no estômago, dor de cabeça, enxaqueca, toma remédio, vai para médico, não aparece nada. Por quê? Peste mortal. Um veneno entrou, talvez no coração. Você sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. Então você permitiu um veneno se instalar em você. E uma pessoa envenenada, ela não vai viver uma vida normal. Dores, mal-estar, muito sono. Tem gente que fica, meu Deus, eu vou dormir 12 horas e ainda tenho sono. Tem gente que vive com sono e acha que é normal. Se uma pessoa me disse, eu venho para a igreja, me dá sono, é normal? Não, é um demônio que quer roubar a sua atenção, causando sono, sonolência, o sono espiritual, mas também causando muito cansaço. Você não tem noção do que eu encontro de gente cansada. Eu estou cansado. Estou cansado do meu trabalho, estou cansado da minha família, eu estou cansado da igreja. Porque esse espírito envenena e causa um cansaço. Ele tira você do lugar que você tem que estar. Porque isso vai enfeitiçando você. Cada força tem um encantamento. Tem o que mesmo? Diga encantamento. O que é um encantamento? É uma ilusão. O diabo vai vir não trazendo problema muitas vezes. Ele vai querer te dar uma solução sem Deus. Satanás entrou no jardim como uma serpente, dizendo assim, será que foi assim que ele falou? Foi assim que Deus disse? Colocando dúvida. Você está aqui na igreja, Deus te deu uma palavra profética, mas essa força, peste mortal, rouba a fé, causa dúvida no coração, tira você do teu lugar. Você está aqui tendo que estar concentrado, o veneno vem e te pega. Lembra que amanhã, segunda-feira, tem problemas, tem crises, tem contas para pagar, você começa a se desesperar. Aqui nasce a ansiedade, daqui nasce a depressão. Porque o que é a depressão? É o excesso de passado. Esse espírito fala, começa a colocar na sua cabeça que coisas do passado vão voltar a acontecer. A ansiedade é pensar no futuro e dizer, meu Deus, é muita coisa, como eu vou fazer tudo isso? Essa força começa a manipular e gerar encantamento. Você tem noção de gente que está sob efeito do encantamento na igreja? Pessoas que estão sob efeito do encantamento são pessoas cegas. Eles estão fazendo coisas erradas, estão quebrando princípios e não percebem. Estão sob efeito da ferida. É como Saul foi ofendido, a grandeza de Davi ofendeu ele.
e ele ficou sob o efeito da ferida. O encantamento, ele via inimigo onde não tem inimigo. Esse demônio, quando entra na sua casa, ele envenena o coração da esposa ou do marido, ele gera atrito. Ele pode entrar no coração de um filho, jogando o filho contra a mãe, o filho contra o pai, ou então os pais contra o filho. É um veneno que cria divisão. A terceira força que nós temos que lidar são os terrores da noite. O terror da noite, já diz, ele atua que hora mesmo? Vamos lá, se ele é o terror da noite, ele atua que hora? Então tem forças malignas que trabalham em horas específicas. O terror da noite, ele exatamente ataca de madrugada, gerando um distúrbio, olha lá, um peso. Você tem um dia difícil e ele prejudica a sua noite. Por quê? Uma noite sendo prejudicada, essa noite prejudicará o dia. Esse demônio coloca um peso, causa um distúrbio à noite. A noite foi feita para você descansar, mas esse demônio, ele trabalha com pesadelos. Vai colocando imagens na sua mente de coisas terríveis, dor, morte, sofrimento. Ele ataca com pesadelos. Agora, esses dias atrás, eu orei para uma criança aqui na igreja que estava sofrendo o ataque desse demônio. Crianças são atacadas à noite, elas gritam, elas acordam desesperadas, gritando, desesperadas. Tem adultos também que ao dormir, eles entram num estado de pânico, de medo. Esse demônio lança medo. Então a pessoa tem medo de tudo. Ela deitou lembrando, amanhã vou vencer, em nome de Jesus. Mas essa força, ela tem que entrar por uma porta. Pelo que ela entra? O terror da noite precisa de uma porta na alma. Existem portas na alma que estão abertas. Essa força só entra com legalidade. Por isso que a palavra vai dizer: não deis lugar ao diabo. Se nós damos lugar ao inimigo, essas forças entram por portas da alma. Por exemplo, você passou o dia murmurando, reclamando da vida, passou o dia falando mal de pessoas, você passou o dia criticando gente, falando, murmurando, falando tudo que não devia. Essa força virá te visitar à noite. Coloca um peso, tenta caminhar com peso, você não consegue caminhar, anda lento. Levanta no outro dia mal, que noite terrível, dor de cabeça, dor no corpo. O que está acontecendo? Terror noturno, atacando através de portas na alma. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Efésios: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Termine o dia perdoando, termine o dia limpando o seu coração. Essa força ataca, colocando medo de tudo. Diga assim comigo: enfermidades. Você tem noção de pessoas que têm ataque cardíaco à noite? Os principais casos de AVC, ataque cardíaco, mal-estar, acontece à noite. Vá a um plantão, pega aí, vai num plantão, no hospital, vá à noite para você ver, lotado de pessoas. Porque o terror noturno, ele joga enfermidade, vai deixando a pessoa doente à noite. Então durante o dia, o que ele quer fazer? Diga assim: sabotar o meu dia. Mas ele trabalha à noite, então quer dizer que eles têm turnos. Ele não trabalha no turno desse aqui. Esse aqui tentaram, não conseguiram durante o dia. O laçador colocou o laço, não deu. A peste mortal veio, seduziu, parou um pouco, mas não deu certo ainda. À noite, quando você acha que vai descansar, esse espírito vem, gerando pânico, gera mal-estar. Tem pessoas que sofrem de asma, rinite, a pessoa tem aquele ataque à noite. Essa força está trabalhando com portas abertas. Se você tem portas abertas na alma, falta de perdão, rancor, amargura, se você deixa essas portas expostas, essa força entra. A outra força que vem é a flecha de dia. E o nome já diz: trabalha quando? Trabalha quando, meu irmão? Então vamos lá, tentou à noite, botou peso, trabalhou, lutou. Vem a flecha de dia. Olha a flecha de dia como trabalha. Às vezes vem de longe, às vezes quando você menos percebe, te pegou.
Às vezes é imperceptível. A flecha de dia, ela sai do inferno com o endereço da sua casa. A flecha lançada de dia é um demônio que tem seus dados, tem seu nome, seu endereço, o lugar que você trabalha. Ele sai do inferno com uma trajetória traçada. Ou seja, o ataque dele é específico. O diabo diz assim, ó, vai lá e ataca a mente dela, bota medo nela. Pegou. Coloca a raiva no coração dela contra a mãe, contra o pai. Pegou. Às vezes a seta lançada na mente é sutil. Ninguém gosta de você. Você tem que se sentir inferior. A seta lançada de dia é uma seta envenenada, é uma flecha com a ponta envenenada. E lançada essa flecha, sai do inferno com os seus dados. E de repente você vai viver um momento de tristeza, sem saber por quê. Cara, me deu uma tristeza, uma aflição. O que aconteceu? Uma flecha. Eu estou andando ali, me deu um sentimento de medo. Uma flecha. Uma flecha envenenada, quando toca você, pode matar você. Às vezes pega você desprevenido, você não estava, esperando. Talvez você baixou a guarda, e essa flecha pode gerar culpa. Há pessoas que vivem se sentindo culpadas, se culpam pelo passado, se culpam com coisas que fizeram. Eu vejo pessoas culpadas, pastor, se eu pudesse voltar atrás. É a flecha. E vai pegando a pessoas em diferentes áreas. E a área onde a flecha toca, ela paralisa. Então a pessoa fica paralisada pelo veneno da flecha. Imagina você no seu trabalho. O diabo diz assim, ó, não pode prosperar. Vou jogar uma seta, uma flecha lá naquele trabalho, para que alguém se levante contra ele, contra ela. Às vezes a flecha toca outras pessoas para te atacar. Pô, pastor, meu trabalho estava bom, caiu o rendimento. O que houve? Uma flecha jogada de longe. De muito longe o diabo te ataca com problemas que às vezes nem são seus. Desânimo, culpa, medo, fuga. Há muitas pessoas que fogem. Chegou um compromisso, ao invés de entrar no compromisso, foge. Não vou conseguir. A fuga está sendo usada por muita gente. Muita gente foge do chamado, foge do propósito. Pastor, mas deixa Deus chamar outro. Deus vai encontrar outra pessoa. E há pessoas que fogem da riqueza, fogem da prosperidade, porque isso aqui, quando toca uma área da sua vida, pode destruir. Pode destruir um casamento, pode destruir. Por exemplo, eu já vi pessoas que elas lançam flecha. Elas estão envenenadas por esse espírito, e quando elas falam, elas ferem. Gente que fica ofendendo os outros, ama ofender. Pessoas ofendidas ofendem. É esse espírito que está atacando. O próximo que vem é a peste que se alastra na escuridão. Diga assim comigo, se alastra na escuridão. Então trabalha quando? Noite, madrugada. Essa força vem na madrugada. Olha bem, ela é uma peste que se alastra. Como é que ela trabalha? Escondida. Isso aqui é uma força que se esconde. Às vezes se esconde em situações. Tem alguém falando mal de você e fofocando a seu respeito. Essa força usa essa ofensa para te atacar, para te cegar. E aí você não vê solução. Deus está falando, vai por ali, vai por aqui. Você não sabe por onde ir, fica perdido. É uma peste que se alastra nas trevas, ou seja, na escuridão. Então trabalha na madrugada. Por exemplo, essa força vem e ataca a sua visão, deixa você cego para muita coisa. Tem pessoas que Deus disse, vou te abrir uma porta, não vê porta nenhuma. Tem solução para o seu problema, não vejo solução nenhuma. A peste que se alastra na escuridão trabalha escondido, não só em situações, viu? Em pessoas também.
Porque esse demônio é levado por pessoas. Tem gente que leva esse demônio para a sua vida. Uma pessoa sem visão tem raiva de quem tem visão. Lembra que trabalha escondido, você não vê. Está perdendo e não vê. Está sendo tocado pelo mal e não percebe. Causa uma confusão mental, uma confusão emocional. A pessoa fica andando em círculos a vida toda e nunca chega a lugar nenhum. Essa peste, e está falando no texto, peste que se alastra. Diga assim comigo, uma doença. A palavra peste ali é doença. A pessoa começa a viver um processo de adoecimento. A vida estava prosperando, adoeceu, limitou. Este demônio trabalha com limitações. A pessoa só chega num certo teto financeiro e não rompe. Não vai, não passa de um ponto. Não rompe, não cresce. Queria comprar uma casa, faz de tudo, não consegue. Porque essa força, essa peste adoece. O que é uma doença? Doença, não estou falando de coisas físicas. O adoecimento da alma, o adoecimento da mente, o adoecimento espiritual. E essa força vai trabalhando, gerando limitação, pobreza, confusão emocional. E a pessoa não sabe para onde ir. Deus deu uma palavra e a pessoa não consegue andar. Deus chamou essa pessoa para cumprir algo. E você diz assim: você tem dons? Não vejo. Você tem habilidades? Acho que não. Porque a pessoa não consegue se ver capacitado. Já vamos terminar. A sexta força é a mortandade que arrasa ao meio-dia. Quando que trabalha? Fala para mim, quando que trabalha? Você viu que os horários mudam? Pastor, eu estou vivendo esse ataque. Essas forças, todos eles tentaram, e agora essa força ataca. Diga assim comigo, o meio. Diga, o meio do processo. Percebe uma coisa? É a mortandade que arrasa o meio-dia. Quando que ele ataca? Então pega o prato. O que você faz ao meio-dia? E tem gente que não tem mesa. Não se trata de almoçar, se trata da comunhão. Famílias se reúnem ao meio-dia, às vezes para se xingar, se ofender. Pais, filhos, esposa, marido sentam, mas não tem comunhão. Por que ao meio-dia? Porque ao meio-dia você vai ter que cear, você vai ter que comer. E ele ataca as suas emoções. Então você come, mas não se alimenta. Há uma força que ataca a sua mesa, para que você não tenha paz e nem mesa. A pessoa vive isolada, o prato está como? Vazio, pobreza. Você sabia que ao meio-dia é o horário que acontece grandes catástrofes? Pessoas se atiram de pontes, grandes acidentes, mortes, porque é a mortandade. Diga assim comigo, a morte que arrasa. A palavra arrasar ali é estrago. Veja bem, você começou cedo a trabalhar, te atacaram na noite, espíritos vieram contra você. Aí você começa o seu dia já prejudicado, cansado. Vou chegar ao meio-dia e vou tentar descansar. Quando chegar ao meio-dia, não vai descansar. Vai arrasar o meio-dia. Vai tentar pegar você no meio do processo, porque o meio-dia é a metade. No mundo espiritual, os demônios trabalham em turnos. Ao meio-dia começa uma nova jornada de ataque, e vai voltar eles tudo de novo. Aqui o laçador já está querendo atacar de novo. Está tentando, vai dizer, não, vamos pegar, vamos lutar contra, vamos saquear ele, vamos tentar o que a gente não conseguiu. Eles investem força. E aí lá no verso 11 tem a última força maligna, que é a praga. Pastor, praga nenhuma me visitará. O que é a praga? Praga ali significa lepra. O que é a lepra? A lepra não é uma doença dos dias bíblicos. Lepra não é uma doença física.
Lepra é um sinal de um pecado chamado maledicência. Lepra ou feridas de alguém que não consegue perdoar. A mãe dela ofendeu ela ofendeu a mãe dela. Vamos dar um exemplo. E ela não consegue perdoar. E a praga destrói a casa. Percebe no texto, verso 11: não chegará praga alguma. O capeta está olhando para a casa e quer jogar praga. Levíticos 13, Levíticos 14, leia na sua casa. O efeito da lepra. O que é maledicência? Lashon hará. Lashon, língua, hará, língua do mal. Pessoas que falam mal dos outros. A praga tem que ter direito legal para entrar. Como é que ela vai entrar na casa? Alguém deu direito. Alguém na casa começou a falar: vamos falar mal dos pastores. Vamos falar mal. Vamos falar mal das lideranças. Vamos falar mal do pai, da mãe. Vamos falar mal dos outros. Olhe bem, essa linguagem atrai feridas. E feridas matam. Quando há Lashon hará, lepra gerada pela desobediência, lepra gerada pela rebelião. Você tem noção de igreja no Brasil que é a igreja leprosa? Porque nasceu do que? Rebelião. Um homem descontente pega um grupo, vai embora e vamos abrir uma igreja. Igrejas leprosas. Essa força praga. Quando você abre o guarda-louça, tem praga. Comeu o seu alimento. Trouxe um carro novo, botou lá, a praga corroeu. Porque a lepra corrosiva come tudo. É uma força que devora. O time pode subir aqui, nosso time de adoração. Olhe bem, a praga não pode entrar, só se tiver o quê? Uma porta aberta. Todos eles começam a trabalhar contra. Imagina aqui, ó, a praga está lá e vocês vão lá trabalhando contra, atacando. Imagina você, fique em pé nessa noite. Fique em pé. Pastor, eu vou viver o quê? Muitos ataques, muitas guerras, muitas lutas. Pastor, é por isso que eu estou desanimado. Bem provável. Pastor, é por isso que eu não estou conseguindo alcançar. Bem provável. E essas forças de ataque, tentem parar, tentem destruir. E você fica no meio tentando lutar. Há pessoas na igreja há muitos anos e não aprenderam a guerrear. Você pode ter anos de igreja, mas talvez você nunca tinha feito uma leitura do mundo espiritual. Mas eu achei que era um problema comum. Não! Demônios atacando áreas específicas, e eles se combinam os ataques. Coloque mais força. Quando eles voltam para o inferno, Satanás dá uma dura neles. Como que vocês não mataram? Mas o que diz o texto? O que diz o texto? Apague essas luzes. O que diz o texto? Ele dará ordem. Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Pelo amor de Deus, os céus lutarão por você. Ele dará ordem. Ordem. Olhe bem, estão atacando, mas ele libera anjos para proteger você, anjos para guardar você. E você de repente se prostra, e esses anjos do Senhor protegem sua casa. Os demônios podem tentar tocar, mas não conseguem. Podem tentar tocar, mas não podem. Pastor, mas os anjos são enviados por quem? Ele dará ordem. Ele dirá: desçam lá, socorram meu filho. Desçam lá, socorram minha filha.
Anjos que protegem. Pastor, mas eles vão desistir. Eles não vão desistir. Eles não vão desistir. Eles vão tentando tocar uma área, mas olha o que diz lá: estará protegido debaixo das asas. Mas quando a batalha se intensifica, o próprio Cristo pode vir até você e te proteger. O próprio Cristo pode vir e te guardar. O próprio Cristo, o próprio Jesus, Ele entra no cenário de guerra para expulsar os demônios, para te dar vitória. O próprio Cristo entra na batalha por você. O próprio Cristo luta por você. E aí demônios não podem ficar em pé. Aí o inferno tem que correr. Eu oro, não temos demônios. Se forças malignas te atacaram, meu Deus, eles têm investido contra você, porque você é especial, você é importante. As trevas não atacam quem não tem valor. Quando inimigos te atacam, isso aqui está acontecendo no mundo espiritual. Então você ora: Senhor, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. E Ele diz: eu darei ordem aos anjos ao teu respeito. Anjos que protegem, anjos que guardam, anjos que livram, anjos que vêm proteger você. Então feche seus olhos nessa noite, levante suas mãos. Há exércitos malignos vindo contra ti, mas nós queremos repreender. Que os anjos do Senhor venham. Vamos, já não há enfermidade. Já não há enfermidade. Já não tem como inimigos tocar você. Já não tem como o mal tocar você. Já não tem como o inferno tocar você. Já não tem como a tristeza tocar você. Já não tem como a depressão tocar você. Porque os céus aqui estão. Vamos então, adoramos a Ele nessa noite. Vamos adorá-lo. Os anjos dos céus. Sim, sim, anjos dos céus. Anjos do céu, venha cantar. Escute suas vozes. Escute suas vozes. Vamos. Neste lugar. Mesmo que pareça loucura, mesmo que não é normal. Diga: pela fé. Demônios não vão parar você. Inimigos não vão parar você. Coisas invisíveis que ninguém tocou. O som do céu. O som do céu que ninguém escutou. Levante sua voz e cante. Coisas que não são normais. Coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Diga: pela fé. Sucederá. Abre os nossos olhos como os Eliseu e mostra-nos o céu, e mostra-nos o céu, inunda-nos com tua glória, inunda-nos com tua glória. Traga aqui o céu. Traga aqui o céu. Traga aqui o céu. Inunda-nos com tua glória. Inunda-nos com tua glória. Traga aqui o céu. Vamos, vamos, vamos. Traga aqui o céu. Ante tua glória, demônios caem, foge a morte. Diga. Já não há Na tua casa, na tua tenda não haverá o céu aqui está. Na tua casa não haverá câncer. Ante Na tua tua casa glória, não haverá enfermidade. demônios caem, foge a morte. Já não há enfermidade. O céu aqui está.
acontecer, mas é a batalha diária que acontece no mundo espiritual. Aprenda a trabalhar com a ajuda dos anjos. Aprenda a trabalhar com a ajuda dos anjos. Há anjos que te protegem. Há anjos que te guiam na jornada. Os anjos do Senhor, Ele dará ordem ao teu respeito. Nós queremos orar. Que nenhuma força maligna te toque. Se existir alguma influência do mal contra você, em alguma área da sua vida, nós desatamos você agora. Atamos o mal e desatamos você. Se algum laço do caçador te tocou, se teus filhos estão sofrendo de terror noturno, se você não tem paz à noite, se você está esgotado, cansado, sobrecarregado, ouça o que eu vou te dizer. Os anjos do Senhor foram liberados hoje para trabalhar por você. Sabe, e Jesus, Ele não se cansa de lutar. Ele não se cansa de pelejar por você. Ele não se cansa de lutar as batalhas por você. Por isso que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Curios Sebaot, o Senhor da guerra. Sim, o Senhor da guerra. Você pode levantar sua voz, suas mãos. De guerra, Ecoou dos montes, grande Gideão, eu chegar ao seu nome, eu vejo sua bandeira, sua face como um leão, som do seu exército. Tem alguém aqui que é do exército de Deus? E ao som do seu comando avançamos, ao som da sua voz, muralhas vêm ao chão, e caem os inimigos do Senhor, caem os inimigos do Senhor. Montado em seu cavalo branco ele vem, escoltado por querubins, serafins queimam ao teu redor. Em sua face o brilho dos seres viventes, em sua face o poder dos seres celestiais. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Nessa noite caíram os teus inimigos. Nesta noite esses demônios que andavam te atacando, que andavam prejudicando sua casa, sua vida, esses demônios que estavam atacando teus filhos, tuas finanças, tua saúde, nós oramos que caiam os inimigos do Senhor. Você está pronto para um tempo de liberdade? Eu imagino você levantando amanhã pela manhã, e não mais sobre o efeito do mal, mas entendendo que Ele levantou a espada de glória sobre você. A espada do Senhor está sendo desembainhada sobre a terra, e o Brasil não ficará atacado por essas forças malignas, porque há uma igreja que está posicionada, entendendo o que está acontecendo. E hoje eu declaro: seja livre dessas forças malignas, livre de vícios, livre de pensamento suicida, livre do desânimo, livre dos laços do passado. Sua semana será incrível. Os próximos dias serão dias gloriosos para você. Nós queremos enviar você para uma semana excelente. Pastor, eu achei que nada disso acontecia de verdade. Sim, Moisés enfrentou cada um desses inimigos no processo de transição. E tem gente aqui que está de transição, saindo de um nível muito baixo para subir um nível mais alto. Alguns estão deixando
deixando de ser funcionários, deixando de ser CLT para ser CNPJ, estão transicionando a mentalidade de conquista. Não te faltarão ataques, eles vão tentar te atacar, mas você tem os anjos do Senhor e o próprio Senhor com você. Quero enviar você, Pai, eu os envio para uma semana excelente, uma semana onde eles possam viver experiências poderosas, aonde o céu venha falar com você,